Muito bem, Nardon Minasi, auditores e consultores, 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. A Celulose Rio Grandense que, como eu tenho falado aqui, deverá nos próximos dias, está demorando a questões burocráticas e tal, anunciar um grande investimento, outro grande investimento aqui no Rio Grande do Sul, mais de 12 bilhões de reais. Aliás, colaborando, né, Cassia? Prazer em tê-lo aqui novamente. Para essa coisa que nós precisamos, né, Lília? Precisamos. Como é que foi a semana? Bem corrida, bastante trabalho. Muita corrida. Chega final de ano, aumenta a demanda consideravelmente. Esse negócio da celulose, né, Cassia, que está, na verdade, também vai contribuir para elevar um pouco a renda e oferecer novos empregos, que é uma preocupação que a gente tem agora, né? Eu estava vendo o teu comentário, escutando o teu comentário com muita... Eu vim de casa com uma ideia. Tu falasse em reforma política. Está se levantando no Senado e na Câmara uma comissão para estudar novamente uma reforma partidária, porque na realidade eles estão fazendo fatiado. Tá? A minha preocupação é o seguinte: reforma partidária em lista fechada, Silvio. Quer dizer, nós vamos... E o relator é do PT. Quer dizer, esses conchavos que liquidam com a nossa capacidade política, econômica, social, cultural. Conchavos, é o que está se aparecendo e visualizando para o futuro. Ou seja, mal nós terminamos, eu testemunho que aqui eu disse muitas vezes que nós seríamos cobaias no pleito municipal. Está aí a prova. Já está se fazendo, a toque de caixa, uma mini reforma novamente. Ou seja, terminar com as coligações proporcionais só a favor. Os partidos têm que crescer com o seu tamanho, com os seus votos, independente de coligações. Mas lista fechada... Com a sua doutrina. Com a sua doutrina, ideologia partidária, vamos definir mais. Cláudio de Barreira, só a favor, para terminar com esses partidinhos que vendem programa de televisão, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Né? Mas eu não posso aceitar a lista fechada pela seguinte forma: isso é perpetuar aqueles que estão lá. Lista fechada é como dizer assim: nós três aqui somos de um partido, nós já estamos garantidos. E a reforma, deputado, ela é vereadora e eu sou senador. E a reforma aí será para defender os interesses deles. Exato, que é o conchavo. Quer dizer, está aí a prova. O presidente da comissão do PMDB e o PT na relatoria. Ou seja, esse é o detalhe. Os dois partidos que mais estão enlameados em trapaça. Exato. Então agora um quer fazer a média com o outro. Um quer fazer a média com o outro. Eu te derrubo aqui, depois tu se alia comigo lá e nós fizemos um conchavo novamente. Então, essa é a grande preocupação da nossa economia. A economia não anda, Lília, sem uma política séria, determinada. Quando tu falas em reforma, e eu sou a favor, mas aí tu olha o Congresso dá aumento lá para 4, 5 que categorias. Que reforma é essa, né? O problema é esse, que reforma é essa? Exato, aí tu acaba dando razão para umas minorias que ficam pelo país inteiro fazendo baderna, mas o Congresso Nacional não mostra para a sociedade o respeito, né? A harmonia de defender o interesse da população. Mas, às vezes, dá para categorias que são corporativas... É o que falei no comentário, né? Exatamente, aí tu tem razão. É um percentual que não vai para outras categorias. Então, hoje, para abrir uma empresa, né, tu não tem uma linha de crédito tranquilo para o micro, médio e pequeno. Tá? E quando tem, qual a garantia que essa pessoa vai pegar do seu dinheiro do bolso e abrir uma empresa para, em seguida, misturar tudo e ficar sem nada? Sem o capital de giro da empresa e sem o seu dinheiro, que era uma poupança até então. Então, não há estímulo para o crescimento do país nesse aspecto. A inflação está baixa, muito boa, mas não basta só a inflação baixa, tem que dar e ter mecanismo para crescer a economia, geração de emprego, renda. E isso nós estamos com imensa dificuldade. Né? Exato. Para a manutenção do processo, né? Então, eu acho que é uma questão, nós temos que ter cuidado. O parlamento não está com credibilidade para apresentar proposta para a sociedade desta forma que eu já estou aqui dizendo. Lista fechada. É perpetuar aqueles que já estão lá. O senador número 1 do partido já está com a garantia dele. Eu sou o número 1. O Silvio é o número 2, é o outro senador. Não haverá renovação no processo eleitoral, oxigenação. Porque se um partido tem 5 senadores e fizer 5, são os 5 que estão lá, não tem modificação. Terá que procurar fazer o 6º e olhe lá se não será o filho ou o parente ou o amigo de um senador que está nativo. Então, esta é a questão brasileira. É um sistema que está falido, não existe possibilidade de mudar
pequenas questões num sistema falido, que é o sistema partidário brasileiro. Aí tu vê, por exemplo, o Renan Calheiros, né, que está entulhado de processos contra ele, mais de 11, né? Presidente do Senado, agora declarando guerra ao Poder Judiciário. Quer dizer, qual é a moral que o presidente do Senado tem de fazer isso contra o Judiciário? Ele quer trazer seus pares, que a maioria está ilameado. Todo mundo. Então, ele quer trazer seus pares para dizer, ó, este parlamento aqui ninguém vai meter a mão, nem a justiça. Agora, tem uma coisa, eu estou gostando, eu já tinha ouvido uma entrevista dela na Globo News, uma entrevista de 1 hora, eu achei maravilhosa a postura da atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Definindo logo eles não vão meter com ela. Eles não vão meter com ela. Tanto é verdade que agora ela foi provocada, o Supremo foi provocado pelo Renan Calheiros, e hoje, pelo que eu vi na própria Globo News de manhã, ela tem reunião com o Supremo e parece que vai levantar para analisar uma das ações contra o Renan. Eu acho que o Renan não vai sobreviver mais de uma semana. Com certeza. Até porque tem esse projeto aí de tirar ele da linha sucessória. Como é que nós vamos fazer reforma política? Como é que nós vamos limpar o país? Tiramos o presidente da Câmara, que por mais que tenha lá suas participações no impeachment, que ninguém contesta mais, o impeachment foi da forma que o PT administrou o país, quebrou o país, não temos dúvida, quanto a pessoa não vão... Mas ele também saiu e está enlameado também em problemas judiciais. Aí vem o Renan também. O Renan, quantas vezes foi presidente? Quer dizer, todo mundo já sabe que se virar e mexe, o Renan vai vir. Ou era o Sarney, ou era o Renan. Era aquela dobradinha ali, né? Infalível do PMDB. Então, eu acredito que não pode um país ser comandado por pessoas. Aí tu não se surpreenda se depois de sair o Renan não vier novamente no processo no Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa Dilma e Temer. Aí eu te pergunto, como é que um país terá calma econômica, jurídica, social, se tiver desta forma, com pessoas comandando nosso país, cheio de processos na justiça brasileira? Todos nós sabemos, acho necessário, fundamentais que sejam as reformas. Todas elas que nós citamos, aquelas reformas que são necessárias. E os outros também não fizeram. Só que tem uma coisa, tem que saber que tipo de reforma você vai fazer. Dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar... para a sociedade. Exatamente. Essa questão dos direitos e deveres tem que ser mais colocada claramente no país. Quer dizer, nós não podemos ter uma sociedade que só exige direitos e não respeite deveres. Sem dúvida. Né? Essa questão, assim, por exemplo, das escolas, dos estudantes tomando as escolas, é o direito deles, mas é o dever deles também respeitar o direito daqueles que querem estudar, que querem entrar nas escolas. Isto é elementar numa democracia. Sabe quem é que tem que tomar conta das escolas, Gil? São os pais. Associações de pais e mestres. Os pais. Só existiu sempre, nós aprendemos, que a melhor escola do teu bairro, do meu bairro, do bairro da Lília, é aquela que os pais tomaram conta e tem participação efetiva no dia a dia, cobrando dos professores naquilo que, olha, isso aí nós não queremos. E também cobrando dos seus filhos. Olha, lá a escola é para respeitar os professores. Na tua casa tu pode fazer 1001 bagunça. Aqui, quem sabe, nós já perdemos o controle. Mas a escola não. A escola é pública e ela, se é pública, ela tem direitos e deveres. E essa juventude tem que aprender a respeitar. Se não respeita a família em casa, tem que respeitar, sim, os professores e a escola que é pública. Por exemplo, assim, eu cresci naquela história assim, o Brasil do futuro. Que Brasil do futuro nós queremos? Eu acho que o Brasil se desenvolveu em várias áreas, mas nesta aí nós estamos ainda devendo. Ou seja, na questão, por exemplo, esta geração de estudantes que estão tomando as escolas, estão dando ordens lá, o que vão esperar dela? O que o Brasil vai esperar, pode esperar de uma geração dessa? Invertida a hierarquia. Está seguindo até pior do que aqueles que já nos levaram a esse brete. Mas, inclusive, olha o tamanho da incongruência, vão se prejudicar. Porque o Enem está aí, tem escolas que vão ser fechadas. Não mas aí é que está por trás, eu acho, disso aí, está a questão de ideologia, de uma doutrina que é para bagunçar, aqueles do contra. Tem partido aqui que só é do contra. Foi para o governo e fez o que fez no Brasil, acabou com o país. Agora, está fora do governo, é do contra tudo. Quer dizer, esse país nós temos que ter um discernimento intelectual das pessoas. Volto a afirmar. Que possa. Tu só coloca rédeas nessas situações se tu tiver transparência, se tu mostrar para a sociedade que as coisas estão sendo feitas com muita nitidez, com muita transparência, com muita harmonia com a sociedade. A sociedade apoia. Mas quando tu faz uma coisa, dá uma coisa por um lado e tira outra por outro lado, ou não faz a coisa certa, a população fica com o pé na frente ou outra atrás. E é o que nós estamos no momento. A questão política influencia, volto a frisar, por mais que você que está aí não goste de política.
Se ela vai mal, a política vai mal, a economia dificilmente vai bem. Com certeza. Porque é consequência, nós vemos do parlamento. Nós temos um parlamento que tem independência, que é o legislativo, que cria leis e fiscaliza. E cada vez estão fiscalizando menos o executivo, porque o executivo está mandando e fazendo muito mal a sua parte, que é administrar as finanças do país. E, além do que, falta autoridade para o governo. Veja essa questão lá, por exemplo, do futebol. Os corintianos, aqui sempre, aquela torcida do Corinthians sempre faz baderna. Quer dizer, pô, a instituição do Corinthians foi fazer reparos à atuação da PM, que apanhou. Os PMs apanharam da torcida do Corinthians. Mas aí, Silvio, eles estão reféns da torcida organizada. Exatamente, eles são reféns da Se eles botam uma nota dizendo, ó, realmente tem que prender esses safados, esses bandidos aí, eles vão lá, derrubam o presidente do clube, quebram tudo. E é isso que tem que quebrar. E falta autoridade de quem? Dos dirigentes de futebol. Aliás, não se faz mais dirigente de futebol como antigamente. Como nós tínhamos aqui, ó, Rudy Armin Petri, aquele do Internacional, como é o famoso... Antigamente, o presidente internacional, o Internacional e o Grêmio tiveram grandes dirigentes. São Paulo teve, Corinthians já teve. Mas, agora não tem, não se faz mais. Eles criaram, aí que eu te digo, aí veio o corporativismo. Eles criaram essas torcidas organizadas, pagando passagens, ônibus, para eles circular pelo Brasil afora. Ou tu acha que algum torcedor que trabalha a semana inteira vai estar numa quarta-feira no Maracanã, no Murumbi, no Pacaembu, enfim. São profissionais. São profissionais pagos pelos clubes para fazer baderna, não trabalham e, consequentemente, as diretorias muitas vezes ganham eleição com o prestígio, com a força dessa torcida organizada. E aí fica o quê? Reféns desses torcedores, esses maus torcedores. Cassiel, uma bela semana para ti. Obrigado, um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos.